Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Milena Pimentel e cá estou para mais umas reflexões, hoje sobre a dinastia de Borgonha, continuando com a dinastia de Borgonha, com os reis de Portugal, neste caso Dom Afonso IV, o Bravo, sétimo rei de Portugal. Dom Afonso IV, que nasceu no dia 8 de fevereiro de 1291, filho de Dom Dinis I e de Dona Isabel de Aragão. Casou com Dona Beatriz de Castela, ou Dona Beatriz, também conhecida por Dona Beatriz de Molina e Castela, em 1309 e sobe ao trono em 1325, com 33 anos. É a altura em que Dom Afonso IV sobe ao trono, por morte do pai. O que foi a sua política interna? Foi uma política de boa administração régia, também de continuação de alguma política que o pai também já era do tempo do pai. Curiosamente, a nobreza e o alto clero não obteve mercês da parte deste monarca, muito embora a alta nobreza o tenha apoiado enquanto infante na Guerra Civil contra Dom Dinis em 1319-1324. Na verdade, essa alta nobreza não viu aumentados os seus territórios e os seus senhorios, porque ele, na verdade, perseguiu, de certa forma, a política do pai, com inquirições, tendo sido chamados fidalgos, clérigos, etc., naquela zona apertada daquela malha senhorial, quer da nobreza, quer eclesiástica, do Minho e entre Douro e Minho, Trás-os-Montes e Beira. Ele prosseguiu essa política, de modo que, de certa forma, neste capítulo, a nobreza não teve quaisquer mercês por parte, antes pelo contrário, ele prosseguiu aquela política da legitimação da sentença por confirmação régia dos territórios de que se diziam senhores. Em termos também de política interna, foi um legislador, essencialmente. Legislador, não só, criando novos cargos também, para uma administração que ele pretendia letrada, onde o direito romano estava cada vez mais em evidência. Transferiu a Universidade de Coimbra para Lisboa, foi também uma das coisas que ele fez, e na matéria de justiça e de fiscalização foram inúmeros os juízes de fora, os juízes, chamados juízes del Rei, também os corregedores, alguma reforma que ele fez em termos de reforma não só da organização do reino, mas também da reforma municipal, muito embora tenha havido alguma perda de poder dos conselhos neste reinado. Também a pragmática, que é uma lei de 1340, emanada das Cortes, de Santarém, foi uma lei que veio, no seu preâmbulo, era só para regulamentar os
gastos sumptuosos, mas que no geral se aplicou a toda a gente. Quem come o quê, quem deve comer o quê, em termos de pescado, de quantidade, de roupa, de tecidos, era uma forma de regulamentar todos os grupos sociais, sem exceção. Muito embora se pensasse que era só para uma certa classe, porque no seu preâmbulo dizia que era para conter os gastos suntuosos, e essa talvez tenha sido uma política de contenção, digamos, o primeiro apertão, digamos, o primeiro pacote em termos de linguagem atual que o reino sofreu para contenção de gastos. Também, em termos de política interna, foi um rei que incrementou e implementou, principalmente na altura em que Portugal sofreu os horrores da peste negra também, que a nível mundial matou milhões de pessoas. Incrementou portanto, a agricultura, o abandono do gado em que se encontrava, obrigou quem já estava habituado, quem tinha terras, a mantê-las e a cultivá-las, e também tabelou os salários com penas que incorriam os transgressores de expulsão do conselho, de multas, enfim, de açoites, por exemplo, eram punidos esses transgressores se esses salários fossem saíssem fora daquilo que estava estipulado. Portanto, foi uma política de organização não só da agricultura, mas também do mercado, concedendo várias cartas de privilégio aos mercadores, não só italianos, por exemplo, mas também a França e a Inglaterra também concederam algumas cartas de privilégio a mercadores portugueses. Como já disse, em termos de política externa, havia alguma proximidade com o rei de Castela, também ele Afonso XI. Havia alguma proximidade com ambos os reis. E a política de casamentos também funcionou aí. Afonso XI casou com uma filha de Dom Afonso IV, a infanta Dona Maria, e o infante Dom Pedro iria casar com Dona Branca, que era uma sobrinha do rei Afonso XI. Mas este casamento não chegou a acontecer porque, entretanto, houve conflitos familiares de grande envergadura que puseram o rei Afonso IV contra o seu genro Afonso XI, porque ele infligia maus tratos à rainha, sua filha. Ou seja, sua filha de Dom Afonso IV. E então acontece em 1336 e 1339 uma espécie de guerra, não quer dizer que não tenha havido apaziguamentos, mas os conflitos passam de familiares a conflitos políticos por esse motivo e porque
Dom Afonso IV passa a, a dar-se com uma família poderosa de Castela, que é o pai da que virá a ser a mulher do infante Dom Pedro, Constança Manuel. Portanto, ele dá-se bem com essa família que é liderada por Juan Manuel, pai de Dona Constança Manuel, no sentido de dar o seu apoio para destornar, de certa forma, o Afonso XI. Isto é o apoio que é dado por Dom Afonso IV. De qualquer forma, há outras coisas, há outras questões que se levantam mais e mais fortes. Como é o caso, por exemplo, da presença muçulmana na Península. Claro que os monarcas, por fim, acabam por se reconciliar e há aqui uma abertura criada pelo Papa Bento XII, que de facto consegue a pacificação dos dois monarcas. Mas, e como eu dizia, outra questão se levantava maior, e surgiria ela em 1340, por causa do reino de Granada, que ainda estava em posse dos muçulmanos. E havia um contingente que estava para chegar, vindos do norte da África, para fortalecer esse reino de Granada. Ora bem, nessa sequência, Afonso XI pede auxílio aos reinos cristãos peninsulares e de facto, Dom Afonso IV entra nessa, ajuda o genro, não é? Entra nessa batalha que fica célebre como sendo a Batalha do Salado, em território castelhano, mas batalha essa em que os reinos peninsulares venceram e houve, de facto, foi vitorioso, quer Afonso XI e os seus exércitos, quer o rei Dom Afonso IV, também fica muito bem visto nesta Batalha do Salado, em território castelhano, como já disse. Outra questão a nível externo terá sido, pela primeira vez, ainda que fosse, enfim, a mando de genoveses, não é? Ou sob o comando dos genoveses, é no tempo do rei Dom Afonso IV que, muito embora sob o comando de genoveses, que barcos portugueses chegam às Canárias. Isto antes de 1336, 1340. E até Dom Afonso IV luta pelas Canárias, luta para que elas sejam consideradas de Portugal, estas ilhas. Só que não consegue obter da parte não consegue de facto nem da parte do Papa não vem essa licença ou esse benefício, e portanto a questão cai no esquecimento, se pode assim dizer. Ele tenta, mas de facto não consegue que as Canárias fiquem na posse de Portugal. No entanto, neste reinado, nem tudo são
benefícios, nem tudo são alegrias, nem tudo são vitórias. Há acontecimentos que ensombram esse reinado. E um dos acontecimentos que ensombraram esse reinado foi logo no início do reinado de Dom Afonso IV, ele fazer uma perseguição enorme contra os irmãos bastardos. Portanto, em 1300, cerca de 1325, ele inicia logo, e isto prova bem que ele, a dureza que ele empregou aí para com os irmãos bastardos, foi realmente um governar com mão férrea, não é? E porque condenou, chegou a condenar e a executar, a mandar executar João Afonso. Não Afonso Sanches, porque Afonso Sanches vivia no senhorio de Albuquerque, ficava em Castela, perto de Badajoz. E esse irmão depois acabou por falecer 2 anos depois. Mas ele chegou, Dom Afonso IV chegou mesmo a investir contra esse senhorio, no sentido dessa perseguição e desse ciúme que ele tinha principalmente por Afonso Sanches. Ele tinha realmente um ciúme, uma inveja, um receio, muito embora já fosse rei, quer dizer, mas realmente eu temia a influência que ele pudesse ter em Castela, de tal forma que João Afonso, de facto, ele manda executar, condena e manda executar, mas o Afonso Sanches, ele, de facto, falece 2 anos depois e isso põe termo a esta questão. Um outro acontecimento que também, de certa forma, ensombra e muito embora os factos históricos sejam os factos históricos e não podemos estar. Temos de usar isenção e temos de os analisar à luz da época e à luz dos acontecimentos da época. Mas é difícil, porque se trata da perda de uma vida, de mais uma vida, neste caso, de Inês de Castro, porque é Dom Afonso IV que a manda executar. A história baseia-se nos seguintes factos. Era Pedro I, rei de Castela, mas governava de uma maneira que o povo estava descontente. E por isso os Castro os Castro eram uma família muito poderosa da Galiza e com muita influência em Castela, e achavam que por isso o infante Dom Pedro podia sair vitorioso se sobrepusesse ao seu homónimo também, embora o infante não era rei ainda na altura, mas ao seu homónimo, que era Pedro I de Castela. Ora bem, Dom Afonso IV, claro que não via esta questão via como um perigo iminente, uma façanha dessas de tentar destornar o rei Dom Pedro I.
muito embora ele tivesse poucos apoiantes, mas tinha-os. E, portanto, o rei Dom Afonso IV, temendo a influência dos Castros, por via de Inês de Castro, a grande paixão do infante Dom Pedro, com quem teve filhos, após a morte da esposa, da Dona Constança Manuel, temendo o rei Dom Afonso IV, a grande influência que Inês de Castro tinha sobre o infante Dom Pedro e a família dela, família poderosíssima da Galiza, com influência em Castela, temendo essa influência, Dom Afonso IV também, sendo influenciado ou não por uma não menos família poderosa que era o Lobo Pacheco, temendo essa influência que a conselheira Inês de Castro pudesse exercer no infante, acaba por mandar executar Inês de Castro. É um trágico acontecimento que ensombra o seu reinado, mas que devemos ser isentos e analisar isso à luz da história, à luz da época, à luz da mentalidade da época também, e do conflito e do poder da nobreza e do conflito dessa nobreza e das fações dessa nobreza, uma galega e com uma componente e com grande influência castelhana, e esta outra portuguesa, que eram os Pacheco. Portanto, desse conflito e desse conjugar de forças opositoras, surge então essa trágica decisão da execução de Dona Inês de Castro. Claro que Dom Pedro Infante manda forças militares, invade a partir da Galiza, também tem apoiantes e chega mesmo ao Porto. Trava-se uma guerra entre 1355, após a execução de Dom Inês de Castro, trava-se esta guerra, que acaba depois por ser pacificada, acaba depois por fazer as pazes com o pai, mas de facto o reinado de Dom Afonso IV, se formos pensar bem, começou com um ato extremamente violento contra os meios-irmãos, principalmente contra um deles, não é? Que o manda condenar e executar, e termina, de certa forma, porque o reinado dele, de Dom Afonso IV, termina em 1357, termina com esse conflito com o filho e, portanto, com este, devido a este trágico acontecimento, termina também com esta trágica morte que podemos refletir. Será que poderia ter sido diferente? Porque não procurar outra via? Porque não esta via? Será que a influência era de tal forma ou foi apenas a alta nobreza que tudo decidiu? Mas também se poderá pensar que ele agiu
como o monarca o deveria fazer. Um monarca que tem em mente, ou que tem a obrigação de zelar e colocar o reino à frente de todos os seus desejos e a autoridade. É o reino que estava em perigo. Achava ele que o reino poderia estar em perigo se o infante Dom Pedro realmente tentasse destronar o seu homónimo Dom Pedro I de Castela. Era uma façanha e tanto. Os Castro influenciavam o infante Dom Pedro de que ele conseguiria, de facto, esta grande proeza de destornar o rei Dom Pedro I de Castela. Os Pacheco achavam temerário esta façanha temerária. E foi nessas circunstâncias de colocação, talvez, do reino em primeiro lugar, de colocar o reino em primeiro lugar, e a segurança do reino e a sobrevivência do reino, que fez Dom Afonso IV tomar essa decisão. De qualquer forma, é uma decisão dura, muito dura. Portanto, ele inicia, como eu dizia, o seu reinado com uma perseguição que faz aos irmãos e numa linha dura de atuação, numa linha dura de governação, de demonstração. Não é propriamente de governação, é numa linha dura de demonstração de governação. Olhem do que eu sou capaz. É mais ou menos isto. Vejam do que eu sou capaz. Se eu sou capaz de fazer isto aos meus irmãos, principalmente um deles, não é? De o mandar executar, vejam com que mão férrea e dura eu posso governar este país. Na verdade, foi um bom administrador, prosseguindo alguma linha que já vinha de trás, no tempo do pai, do tempo do avô, mas que termina, de facto, com esta tragédia perto do final do seu reinado. É assim que ele inicia com mão dura, com mão férrea, o princípio do reinado e que o termina também. A nós não nos compete fazer juízos de valor, mas porque em história nós temos de ser isentos e os factos são os factos e estes são os factos. De modo que, como eu dizia, não nos compete fazer juízos de valor. De qualquer forma, talvez houvesse uma forma mais branda de contornar e de evitar esse trágico acontecimento, que, na minha perspectiva, ensombra enormemente o seu reinado. Faleceu com 66 anos de idade, em Lisboa, e esta são as linhas da sua atuação enquanto governo, e foi um governo longo, um reinado longo, de 32 anos, em que algumas coisas foram feitas, normalmente a nível da política interna, mas que, a nível da política interna, e de talvez uma defesa extrema, não só dos interesses do próprio infante, mas também, e estou-me a referir aqui ao assassinato de Dona Inês de Castro, não só uma defesa dos interesses do próprio infante e da sua integridade física e do que seria e os custos para um reino jovem, o defrontar-se com Castela e
se seria ou não uma boa opção destronar o rei de Castela para assumir o infante Dom Pedro, para o infante Dom Pedro, isso não constituiria um perigo iminente não só para o infante, para a monarquia portuguesa, jovem monarquia portuguesa, e para o reino em si, enquanto Portugal independente. São estes factos que temos que refletir sobre eles. Deixo-vos com esta reflexão. Desejo-vos um bom fim de semana e até uma próxima oportunidade.